Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ale, Metanoia. Eu agradeço já por você fazer parte. Espero que você esteja bem. Hoje eu gostaria de refletir com vocês uma mensagem que eu vi há algum tempo atrás que edificou muito a minha vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Amém? Imagine que essa folha, ela representa a nossa vida. E nós somos assim quando nascemos. Nós somos limpos, sem mancha, sem rasura, sem nenhum amassado. E os nossos pais, eles traçam um caminho, eles planejam um caminho para que quando a gente chegue, esteja tudo preparado, né? Então, eles traçam um caminho para nós. E nesse caminho, nós aprendemos a andar, a falar, a se relacionar com outras pessoas, a viver numa comunidade. E quando a gente é inserido nessa comunidade, a sociedade nos impõe algumas coisas e nós começamos então a sonhar. E eu acredito que o sonho de todos nós é ter um espaço seu, uma casa própria. Então a pessoa, ela cresce, ela estuda, ela arruma um emprego, então ela vai lá e consegue alugar uma casa, financiar, e ela se sente realizada, ela se sente completa. Então, imagine só, um financiamento de uma casa, um aluguel, e essa pessoa ela se sente realizada, só que ela ainda sente que falta alguma coisa dentro dela. E o que ela faz? Mais uma vez, movida pelos padrões, pelos parâmetros do mundo, então ela começa a correr atrás de mais. Ela começa a trabalhar mais, começa a estudar mais e consegue conquistar as coisas. Então ela termina de pagar a sua casa, ou então ela sai do aluguel e ela se sente feliz por um tempo, porque tudo nesse mundo ele tem um prazo de validade. Então essa pessoa, mesmo com a casa, mesmo tendo um sucesso na sua vida profissional, sendo financeiramente estável, ela ainda assim sente que está faltando alguma coisa. Então o que ela faz? Já tenho a minha casa, já tenho a minha vida financeira estabilizada, agora eu vou trocar de carro. Então ela compra um carro muito bonito, um carrão. Aí sim ela se sente completa por um tempo. E o que acontece? Com esse tempo, ela percebe que tudo aquilo que ela tem conquistado ainda não preenche esse vazio. E aí ela continua trabalhando. E quanto mais ela trabalha, mais ela vê que as coisas ainda não completam. E ela fica com aquela ansiedade e começa a trabalhar cada vez mais. Começa a trabalhar. Então as pessoas chegam para ela e falam: cara, calma, para um pouco, desacelera, você está muito atarefado, você precisa descansar, tira umas férias. Então, essa pessoa, sendo sábia, ela acaba ouvindo esses conselhos. E o que ele faz? Ele vai viajar. E ele vai para vários lugares, ele conhece vários lugares, ele conhece culturas diferentes, ele conhece países diferentes, cidades onde ele sempre sonhou em estar. E ele se sente feliz naquele momento. Só que ele lembra que precisa voltar para casa. E quando ele começa a voltar, ainda no caminho da viagem ali, ele começa a sentir um vazio tão grande, que faz com que ele comece a se entristecer cada vez mais.
E essa tristeza, ela é tão grande que faz com que ele acredite que tudo aquilo que ele conquistou não valeu nada. E essa tristeza, ela começa a tomar conta do coração dele. E ele então decide procurar o médico. E o médico então receita para ele algumas medicações. E essas medicações, elas fazem um efeito por um pouco período de tempo. E quando esse efeito do remédio, que é passageiro, começa a não fazer efeito mais, então ele vai para uma outra área. Ele começa então a procurar refúgio nas drogas. E a droga, ela acaba deixando essa pessoa cada vez mais triste. Então, muitas vezes, alguns pensam até em se matar, porque a droga também causa depressão. E essa pessoa, ela fica perdida. Ela não consegue encontrar um caminho. E ela fica perdida no tempo. Ela fica toda desnorteada. Ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe qual é o caminho que ela deve andar. Por onde ela precisa ir. Ela não consegue encontrar um caminho. Ela não encontra um caminho, ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela olha para baixo e se entristece cada vez mais. Então ela olha para cima e ela lembra que existe um Deus. Então essa pessoa, ela para um pouco e pensa e conversa com Deus e fala: Deus, por favor, me ajude a sair desse lugar. Me ajude a preencher esse vazio. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, olha para essa pessoa e diz assim: meu filho, olhe para a cruz. E essa pessoa olha para a cruz e ele percebe que a cruz também está vazia. E ele fala: Senhor, a cruz está vazia. Então Deus olha para ele e fala assim: o que está faltando na cruz é o que está faltando em você. Isso me fez pensar na minha vida, porque eu era essa pessoa. Alguns anos atrás eu era esse tipo de pessoa que pensou em se matar, que pensou em tirar a própria vida algumas vezes. E às vezes a gente pensa que tirar a própria vida é você se enforcar, é você dar um tiro na cabeça, mas muitas vezes a pessoa, ela tá tão triste, querendo preencher esse vazio, que ela troca a ansiedade e acaba se alimentando mal, acaba não praticando os exercícios físicos que é necessário. O nosso corpo, a nossa vida é feita de corpo, alma e espírito, então nós precisamos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida. E eu tenho certeza que Jesus, ele pode preencher o vazio que falta dentro do seu coração. E essa é uma mensagem para você refletir, beleza? Ficam todos na paz aí, que Deus abençoe a todos. Praying to the Lord, praying for my soul.